dia a todos. Estamos iniciando mais um episódio do projeto Podcast da OAB de Porto Ferreira e quero deixar registrados os agradecimentos ao presidente da OAB, Dr. Rui Carlos Nogueira de Gouveia, pela idealização e implantação do projeto e também pelo nosso apoiador cultural, Manhane Seguros. E hoje, o tema de hoje é Direito Civil, adjudicação compulsória. E para falar sobre o tema, convidamos a advogada, a doutora Carolina Januzzi. Bom dia, doutora, bem-vinda. Bom dia, doutora Eric, muito obrigada. Primeiramente, eu gostaria de te agradecer e também agradecer toda a OAB pelo convite, por estar aqui passando informação para toda a população. Muito bom. Doutora, antes de começar, conta um pouquinho para a gente da sua trajetória na advocacia. A minha trajetória na advocacia começou em 2009, enquanto eu estava no ensino médio. Eu fiz uma prova para estágio e acabei passando. Nessa prova, eu fui chamada para realizar o estágio no fórum aqui de Porto Ferreira. Eu realizei esse estágio durante todo o ensino médio. Eu realizava estágio à tarde e trabalhava à noite. E foi meu primeiro contato assim, com a advocacia, com processos, e eu acabei adorando. Nisso, eu entrei na faculdade de Direito, na Universidade Brasil. E durante a faculdade, eu também fiz estágio num departamento jurídico de uma grande empresa aqui da cidade. Fiz durante todo o tempo do estágio e logo depois fui efetivada. Em 2022, eu me formei e já consegui a carteirinha da OAB e desde então eu venho advogando. Eu advogo nas áreas cíveis, trabalhista e realizo muito essa questão do direito civil, direito imobiliário, referente à adjudicação compulsória também. Entendi. Doutora, e o que é a adjudicação compulsória? Doutora Érica, a adjudicação compulsória é um procedimento previsto no Código de Processo Civil em que visa a regularização de um imóvel. Estima-se aqui no Brasil que 50% dos imóveis estão irregulares. Essa é uma estimativa recente. Irregular ou por não ter matrícula ou por estar com a matrícula no nome de outra pessoa, tá? Esse procedimento da adjudicação, no caso, ele é permitido quando o comprador precisa regularizar a venda em seu nome, uma vez que o vendedor ele se recusa a assinar a escritura ou ele está impossibilitado de realizar essa assinatura. Entendi. Nesses casos. Quais outros casos que pode ser aplicado? Ele pode ser aplicado no caso que o vendedor sumiu. Vamos supor que uma pessoa comprou um imóvel há muitos anos, só fez um contrato de gaveta e engavetou aquele... É o que mais acontece. Engavetou o contrato. E ficou 10, 20 anos sem regularizar. Sim. E aí ele precisa entrar com uma ação judicial para tentar localizar, esse vendedor. Também nos casos em que o vendedor faleceu. Tem alguns casos também em que tem algumas loteadoras ou incorporadoras que realizaram a venda desses imóveis e também foram à falência. E as pessoas também às vezes não obtiveram o tempo necessário para realizar esse registro do imóvel, às vezes por falta de dinheiro, Nesse caso, como também não tem ninguém para assinar, é necessária a adjudicação. Ela é uma ação que ela obriga o vendedor a assinar. E quando não faz, o juiz assina por ele, diante da impossibilidade ou da recusa. Entendi. Doutora, e quais são os documentos necessários para ingressar com essa ação? Para ingressar com a ação, a gente precisa cumprir alguns requisitos e a documentação necessária. A primeira coisa que a gente precisa ver é a certidão de matrícula desse imóvel. Nós precisamos tirar no cartório de imóveis essa certidão e ver em nome de quem que está esse imóvel no cartório, para confirmar em nome de quem que está. Após isso, nós precisamos verificar o contrato de compra e venda, verificar todas as cláusulas, verificar se tem o preço ajustado, os prazos, se está em nome mesmo do vendedor passando para o comprador. Porque o que acontece? Tem alguns casos que não é nem o próprio comprador que comprou do primeiro vendedor que está na matrícula. Entendi. Tem alguns casos que houve alguma cessão desse contrato ou mais de uma cessão. Então, nesse caso, como que a gente faz? A gente tem que traçar uma linha do tempo. Tem que pegar a matrícula, ver em nome que está.
No nome que está a matrícula, a gente acha o primeiro contrato de compra e venda da primeira pessoa. Daí, provavelmente, essa primeira pessoa vendeu para uma segunda pessoa. Essa segunda para uma terceira pessoa. Geralmente nos contratos de gaveta. Nos contratos de gaveta, isso. Também é necessário, após a gente comprovar essa linha do tempo, ter todos esses documentos, reconhecido firma, tudo certinho, nós precisamos dos comprovantes de pagamento desse imóvel. Ou um comprovante por via Pix, ou um termo de quitação, ou algum e-mail do vendedor falando que está quitado aquele imóvel, alguma coisa nesse sentido. A gente precisa comprovar a quitação desse imóvel. Em terceiro lugar, nós precisamos, caso não tenha o comprovante, de uma prova testemunhal, de alguém que comprove que esse vendedor recebeu esse valor, tá? Esse caso é um pouco mais raro, porque a maioria das pessoas consegue comprovar de alguma forma. Quando é caso de recusa, em que o vendedor se recusa a assinar, porque tem casos, doutor Eric, que eu já vi até uma pessoa que comprou, realizou o contrato de gaveta, né? E deixou lá guardadinho. E quando ele foi autorizar a escritura, né, realizar a escritura, ele entrou em contato com o vendedor. E o vendedor, mesmo com ele tendo pago tudo certinho, o vendedor se recusou e ainda falou: olha, eu só vou assinar se você me pagar uma quantia X de dinheiro. Então, existe também esses casos de má fé. Sim. Então, nesse caso, provavelmente a gente precisa notificar esse vendedor e ter a prova dessa notificação. Além disso, a gente precisa, para distribuição dos documentos pessoais, né, do comprador, do endereço do vendedor para ele ser intimado, e documento dos imóveis, como IPTU, comprovantes de IPTU, comprovante de residência. São esses documentos, mas cada caso é um caso, né, que tem que ser analisado. Sim. Doutora, e como funciona o processo de adjudicação compulsória? O processo da adjudicação judicial, ele é feito, nós advogados, né, fazemos uma petição inicial com todos esses documentos, com a matrícula, contrato de compra e venda, o termo de quitação, comprovante de pagamento, e distribuímos a ação perante o fórum do registro desse imóvel. Por exemplo, se o imóvel está registrado em Porto Ferreira, nós temos que entrar com a ação aqui em Porto Ferreira, tá? Nós entramos informando o que aconteceu, qual foi a impossibilidade de se obter esse registro. Após ingressarmos com a petição inicial, o juiz analisa e já vai ser citado o vendedor do imóvel ou talvez eventual herdeiro, tá? O vendedor, ele é intimado para oferecer sua resposta, sua defesa. Ele pode oferecer uma defesa concordando com essa ação, falando: olha, realmente eu que vendi, o imóvel foi vendido, foi quitado, tudo certinho, ou ele pode discordar, falando que ou você não efetuou todo o pagamento, que você não cumpriu alguma obrigação desse contrato. Entendi. E também pode acontecer, o que ocorre bastante nesses casos, é de ter a citação e o vendedor, ele receber, né, a citação e ele não oferecer a sua defesa no processo. Nesse caso, ocorre a revelia, né, em que se presume verdadeiros fatos alegados. Sim. Mas mesmo com essa revelia, o juiz precisa analisar todos os documentos para ver se está cumprindo com todos os requisitos previstos em lei. Entendi. Após essa citação, então, tem a fase de instrução, que caso o juiz precisa especificar alguma prova, solicite algumas provas, ou nós talvez precisamos chamar uma prova testemunhal ou apresentar alguma prova documental, como, por exemplo, a prova do pagamento. Pode ocorrer da pessoa não ter a prova. Então, a gente pode tentar chamar uma testemunha para explicar que presenciou, né? Lembrando que a testemunha, ela não pode ser amiga, íntima, família, né? Tem que ser alguém totalmente imparcial. Sim. E, por fim, o juiz, ele
profere a sentença, prolata a sentença dele. Essa sentença ela pode ser procedente, concedendo o direito do comprador registrar esse imóvel em seu nome, ou improcedente. No caso de improcedente, ainda tem como entrarmos com recurso, né? Nessa sentença, o juiz expede a carta de adjudicação ao cartório de registro de imóveis competente. E com essa carta que o comprador pode ir até o registro e conseguir, enfim, fazer o registro, regularizar esse registro. Entendi. E mais ou menos a duração desse processo? Tudo depende de cada comarca, né? Cada comarca, cada processo, mas geralmente é de 6 meses a uns 3 anos, se a gente contar com eventual recurso que pode ocorrer, né? Não tem como prever. Uma ação judicial não tem como a gente prever o tempo. Sim. Mas é mais ou menos 6 meses a 3 anos jogando alto. Entendi. E pode ser feita a adjudicação via cartório extrajudicial? Pode sim. Em 2022 teve uma alteração, né, na lei dos cartórios, e pode ser feito extrajudicial desde que cumprido todos os requisitos e que não haja litígio. Se tiver algum tipo de litígio, aí terá que ser feito pela via judicial. Agora, na extrajudicial, o vendedor ele é notificado, né? E caso haja qualquer tipo de litígio, já não tem jeito, terá que ir para a via judicial mesmo. Entendi. Doutora, nós estamos falando da adjudicação compulsória, né? E qual que é a diferença para o Instituto do Uso Capião? Bom, doutor Eric, muita gente se confunde a respeito desses dois institutos, né? Presentes no nosso direito. Sim. Os dois institutos levam a mesma finalidade, que é a aquisição do imóvel, regularização do imóvel. No entanto, o uso capião é um processo um pouco mais demorado e um pouco mais complexo, porque nesse processo nós precisamos comprovar todo o tempo de posse do requerente no imóvel, tem que ser citado todos os confrontantes do imóvel para confirmar se realmente ele mora lá. Tem que ter um tempo também de posse do imóvel. São vários requisitos diferentes. E também precisa até de um laudo de engenheiro, tudo, que acaba deixando o processo um pouco mais custoso e mais demorado. Mas tem os requisitos legais, né? Agora, a adjudicação compulsória é uma coisa um pouco mais simples, porque se nós tivermos o contrato certinho assinado e o comprador cumprindo todas as suas obrigações, o comprovante de pagamento desse imóvel e o termo de quitação, aí a gente já consegue entrar com a adjudicação, que é um procedimento um pouco mais rápido, até um pouco mais barato. Mas, conforme eu falei, cada caso é um caso e tem que consultar o advogado para ele verificar qual é a melhor situação para você, para regularizar esse imóvel. Sim. Doutora, e quais são as suas considerações finais sobre o tema? Bom, eu gostaria de alertar toda a sociedade referente aos riscos também de você ter um imóvel e ele não ser regularizado no seu nome, de você ter adquirido um imóvel, pagado por ele e não realizar esse registro. O que acontece, Eric? Muitas pessoas compram e não registram, muitas vezes por falta de dinheiro, falta de tempo, né? E conforme a pessoa vai puxar, vamos dar um exemplo. O vendedor, ele está com dívidas com o banco e o banco vai penhorar o que ele tem em seu nome. O banco vai ao cartório do registro de imóveis e puxa uma relação de tudo que tem no nome desse vendedor. E daí vai constar um lote, né, ou esse imóvel. Isso fica complicado, porque daí esse lote já foi vendido e ele pode ser penhorado. A pessoa demorando para registrar, ela corre um risco de perder um imóvel que foi tão suado para ela conseguir, né, com tanto esforço.
tem que ser registrado. Às vezes entra até em caso de divórcio e também a má-fé, né? Pode ter a má-fé desse vendedor. Ele pode, como está no nome dele, ele pode aliená-lo para conseguir um financiamento, dar como garantia esse imóvel. Que já estava vendido. Que já estava vendido. Por isso que é sempre importante regularizar. Comprou um imóvel, é difícil, mas regulariza. Realiza a escritura, tudo certinho no cartório de notas, realiza o registro no cartório de imóveis. Como tem aquele ditado, quem não registra não é dono. Exatamente. Nós temos que registrar. Então, sempre que adquirir um imóvel, é sempre bom consultar um bom advogado para realizar um bom contrato de compra e venda e seguir todos os trâmites corretos para deixar esse imóvel em seu nome para não correr nenhum risco. Tá bom? Doutora, eu gostaria de agradecer a participação da doutora, muito obrigado. Eu que agradeço, doutora Eric, pelo convite, agradeço a OAB. Espero ter contribuído, passando mais informação para toda a sociedade, né? Sim, contribui muito. E gostaria de convidar os demais advogados a virem a participar do nosso podcast.